Bom, gente, hoje então gostaria de situar um pouquinho como que a gente está no nosso estudo. Nós estamos aqui na aula 24, né, seguindo, né, o livro da FEB, Estudo e Prática, Mediunidade, Estudo e Prática. O primeiro livro, ele tem esses 4 módulos. Módulo 1, Fundamentos ao Estudo da Mediunidade, passamos por ele. Módulo 2, As Bases da Comunicação Mediúnica. E o módulo 3, Mediunidade, Obsessão e Desobsessão. Já finalizamos esses 3 módulos, essas aulas que nós já fizemos. Já o módulo 4, A Vida no Plano Espiritual, vai ser o próximo módulo que a gente vai começar, mas vai ser na próxima semana, porque hoje nós vamos tratar de um tema que ele é muito questionado, até mesmo no meio espírita. Tá? É um tema, às vezes, muito difícil de falar sobre ele. É um mini seminário que a FEB sugere antes para a gente poder encerrar essa parte de obsessão e desobsessão. Né? Então a FEB sugere essa, esse tema para que a gente possa fazer um fechamento e depois passar, né, para a vida no plano espiritual. Mediunidade, obsessão em crianças. Quantas vezes, às vezes, a gente em casa, com os nossos filhos pequenos, e a gente escuta o filho falar: eu vi um espírito. Quando não sabe o nome, né? Chamando essa terminologia de espírito, fala: eu vi um moço, eu vi uma moça, eu vi um senhor, e por aí vai. Então, esse tema, mediunidade e obsessão em crianças, ele é um assunto muito atual. Tá? Considerando o número significativo de crianças, gente, que precocemente, às vezes, desde o berço, gente, desde o berço, já tem relatos de fenômenos mediúnicos com crianças desde o berço, né? Porque já revela sinais de possível mediunidade ou influência, né, obsessiva. Tá? Muitas são as perguntas, né, que vêm até nós com a questão de obsessão na infância. A gente pode começar a pensar: mas será que é justo? Será que Deus iria permitir uma coisa dessa? É só uma criança, indefesa, uma criança que não tem como se defender, não tem ali ainda o seu livre-arbítrio. O primeiro ponto que a gente tem que ter, e a gente vai tentar discorrer isso ao longo aqui dessa 1 hora de bate-papo, é entender que nós somos espíritos milenares. Não nascemos nessa reencarnação. Fomos criados já há muito tempo. Então já fomos crianças várias vezes. Várias vezes. O meu avô, pai do meu pai, ele falava, já desencarnou há um bom tempo, ele falava o seguinte, que para ele era um desperdício a infância. Para que a gente ficava até 7, 8, 10 anos debaixo da saia da mãe e do pai? Né? Sendo que os animais, né, muitos animais que teoricamente, né, são um reino inferior a nós, não é isso? Eu falo teoricamente porque tem muito cachorro, muito animal que você olha assim, tem uma convivência tão bacana, né? A gente parece que ele pensa que ele fala. Ele fala assim: nossa, mas que desperdício que é essa essa infância do homem, né? Despertar tão tarde. Interessante que a época do meu avô, as crianças ainda nasciam e ainda levava 7 dias para poder abrir os olhos, né? Ficava enrolada no cueiro, não é isso? Enroladinho, não mexia, não podia visitar, não podia fazer nada. Hoje em dia a criança já sai tirando selfie, né? Já dá um sorriso, capaz de fazer um tinino para o médico, né? Fala assim: e aí, vamos começar essa nova jornada? Daqui a um dia que sai falando já. Ou seja, é evolução. Né? O meu avô não viu já essa evolução do que ele achava um desperdício. E hoje a gente vê que a infância, as crianças, vão despertando um pouco mais cedo. Né? Antes era 17, 18, agora você já vê 12, 11, 10, a maturidade, às vezes, de uma criança.
né, a gente se espanta com isso. Então, a gente, tudo faz parte da nossa evolução. Gente, um abraço que eu queria mandar aqui para o meu aluno mais novo é para o Miguel, viu, Miguel? Me perdoa, esqueci até teu nome, tão nervoso que eu fiquei. Semana passada eu não lembrei do seu nome, mas hoje a sua mãe me socorreu. Um abraço para você, Miguel. Hoje tem um tanto de figurinha aí que você vai gostar, tá? E estamos falando de quê? De você, de criança. Bom, gente, então esse desperdício, na verdade, quando a gente pensa dessa forma, tem uma razão de ser. Tudo tem uma razão de ser. Nós não podemos nunca esquecer disso, né? Na questão 383, né, do livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte, então: qual para este, né, o espírito, a utilidade de passar pelo estado de infância? Ou seja, não era só o meu avô que estava com essa dúvida, não, né? Encarnado com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhes auxiliar o adiantamento para o que deve contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, gente, é uma fase de extrema importância para os pais, né, para os nossos pais, para nós pais, né, para que nós possamos colocar valores junto desse ser milenar, muitas vezes mais velho espiritualmente do que nós, do que o seu pai, né? E a gente tem a oportunidade de nessa fase, né, de como objetivo nosso em cada reencarnação é de aperfeiçoamento, de colocar as nossas impressões, o direcionamento num espírito, gente, que vai nascer, vai reencarnar com toda a sua bagagem evolutiva, com os seus defeitos, com as suas qualidades. Aí a gente já começa a abrir um pouco o leque e começar a entender que existe sim a mediunidade e até o processo, muitas vezes obsessivo em crianças. Porque se é um espírito milenar que está vindo para reencarnar no mundo de expiação e provas, e ele tem muitas vezes que resgatar coisas do passado, então essa bagagem vai começar a despertar desde cedo. Né? Essa fase da infância a gente vai ver que tem aí um tempo que a gente se prepara, né? Um tempo para a gente se preparar melhor. Então, ficando aqui no livro dos Espíritos com essa, né, elucidação para a gente poder seguir, ou seja, é de extrema necessidade que a gente passe por essa fase da infância, ficando aí até os 7, 8 anos, né, entre o plano físico e entre o plano espiritual. Ué, o que é isso, Robin, que você está falando entre o plano físico e espiritual? É isso que a gente vai ver. A primeira pergunta que a gente tem que fazer, e muitas pessoas fazem quando chega à casa espírita, é comum a mediunidade em crianças? É comum a mediunidade em crianças? Aí a gente coloquei a imagem aí do filme O Sexto Sentido, né? Eu vejo gente morta. Né? Eu vejo gente morta. Para uma criança que tem a mediunidade já aflorando, e quando ela está vendo uma pessoa, ela não identifica se está morta ou se está viva. Ainda mais que muitas vezes pode conversar com ela. Tá? Então, é muito comum a mediunidade em crianças. Tá? A doutrina espírita, ela reconhece que são muitos, né, os espíritos que renascem na sua reencarnação com a missão da mediunidade. Isso nós já vemos aqui para trás. Né? Agora, outras crianças até os 7 ou 8 anos de idade ainda estão mais no mundo espiritual que propriamente dita encaixada na reencarnação. As percepções, né, as visões estão mais voltadas também para o plano espiritual e na vida física. Nós temos vários relatos de amigos na casa espírita, falam assim, o meu filho brinca com um menininho invisível. Meu filho conversa com o avô dele, que já faleceu há muitos anos. Meu filho está vendo a minha mãe, que já faleceu há tantos anos. Então, é muito comum isso. Né? Então, essas crianças elas veem e ouvem, né, os espíritos que estão em outra dimensão, acostumando-se então a ter
muitos amiguinhos invisíveis, né? Sem propriamente ser médium, né? Porque essa sensibilidade vai desaparecer e vai, se for médium, vai surgir novamente na adolescência ou na vida adulta, né? Se realmente ela tiver mediunidade. Caso contrário, ela vai parar de ver, vai parar de conversar, né? Não vai perceber, né? Quase que nada. Eu tenho um caso muito interessante que aconteceu comigo e com a minha esposa. Quando o meu filho, o Alan, que hoje está com 18 anos, tinha 2 aninhos, mais ou menos, nem 2 anos, tinha acabado de começar a andar, né? A minha esposa estava brincando com ele na cama do nosso quarto, né? Como se tivesse na frente, né? Ela na frente dele assim, né? A minha esposa na frente, estou colocando um envelope aqui assim, ó. Aí o meu filho fazia assim, saía, olhava e começava a rir. Olhava e começava a rir. Não tinha ninguém no quarto. Aí acho que eu estava lá para a sala, mais ou menos. Aí a minha esposa virou assim: O que foi, Alan? O que você está vendo? Aí o meu filho falou, quase não sabia falar direito, né? O moço, o moço está ali. A minha esposa destampou a chorar. Vem cá, me acorde aqui, que o Alan tá vendo gente aqui no quarto. Né? Aí eu cheguei, parei na frente dele, como se eu estivesse do lado desse moço que ele estava vendo. Ele continuou olhando, eu não estava vendo nada, né? Ele continuou olhando e rindo pro moço. Né? Eu falei, uai, filho, você tá vendo o moço? E o moço, tá aí o moço. Né? Falei, então tá. Então deixa o moço aqui. E a minha esposa, a Renata, muito nervosa. É claro, né, gente? Eu peguei, né, meu filho, vamos brincar. Vamos brincar. E fui saindo com ele do quarto. Na hora que ele foi passar na porta, ele deu a volta do moço. Assim, ele contornou o moço que ele estava vendo, foi olhando para ele, contornou. Eu passei por cima. E foi brincar. Desapareceu, né? Ou ele não falou mais e pronto. Com a forma mais natural possível. Cresceu, saiu dos 7, 8 anos, nunca mais aconteceu, né? Não teve percepção nenhuma e não viu o moço mais. Então, isso é uma coisa muito natural que acontece com muitas crianças. Mas, se após então esses 7, 8 anos, né, esses fenômenos não desaparecerem, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Bom, vamos recorrer então ao livro dos médiuns. Lá no livro dos médiuns, no capítulo 18, Kardec fala o seguinte: ele faz a seguinte pergunta: haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? Haverá inconveniente em desenvolver-se a mediunidade nas crianças? E os espíritos vão responder: certamente, e sustento mesmo que é muito perigoso, pois que esses organismos débeis e delicados sofreriam por essa forma grandes abalos e as expectativas e imaginações excessivas sobre excitação. Assim, os pais prudentes devem afastá-las dessas ideias, ou, quando nada, não lhes falar do assunto, senão do ponto de vista das consequências morais. Então, gente, o que a gente não deve é forçar um desenvolvimento mediúnico. A criança está percebendo alguma coisa, você já quer levar ela para reunião mediúnica. Já quer levar ela para a mesa mediúnica, porque ela está vendo o espírito, ela está vendo... Não se deve forçar uma criança, porque vai ser uma fase muito difícil, onde a fantasia está muito presente, né? A criança fantasia demais, é natural, né? E com coisas que ela está vendo. Então, pode ser que mais atrapalhe do que ajude, tá? Então, se esses fenômenos persistirem, vai caber aos pais. Olha a importância da gente se esclarecer com relação ao assunto como um todo, né? Vai caber aos pais pensar, né, nessa faculdade mediúnica que deve ser educada. Educada, não forçada, não desenvolvida, não explorada. Olha que termo, que coisa forte. Não explorada, tá? Ela deve ser educada. Nunca numa mesa mediúnica, tá?
mas é de extrema importante que ela seja o quê? Evangelizada, orientada, né? Conduzida a compreender gradualmente o que vai se passando com ela, né? Não dar importância ou colocar medo, né? Explicar, gente, que o que ela está vendo não é o demônio, não é o bicho-papão, não, não são espíritos malignos obrigatoriamente. São seres de outra dimensão, né? Da dimensão espiritual. É isso que a gente tem que tentar o quê? Continua a faculdade, não devemos forçá-la a desenvolver, mas sim ir educando de uma forma natural, na forma que vai acontecendo. Eu tenho, me vem à mente o seguinte: nós fizemos parte da Escola de Pais do Brasil durante algum tempo, né? E tem um médico muito amigo nosso, que cuidou dos nossos filhos, que é o doutor Alencar Faleiros, e ele sempre falava o seguinte: a gente tinha sempre muita dúvida se a gente, que hora falar de sexo com os filhos, qual idade falar de sexo com os filhos, né? E ele sempre falava o seguinte: na hora que eles perguntarem, na hora que começar a surgir as dúvidas, mas responda só aquilo que ele perguntar. Não vai querer explicar mais coisa não, até porque ele não vai entender. Ele quer saber às vezes só aquela pergunta. E eu trago isso também com a mediunidade. Responda só aquilo que tiver dúvida, só aquilo que estiver acontecendo, pontualmente, para não dar informação demais, né, numa hora errada. Né? Então, assim, eu acho que dá para a gente fazer essa analogia quando a mediunidade está surgindo nas crianças. Bom, Kardec ainda continua. Né? Há, no entanto, crianças que são médiuns naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita. Deixa eu dar uma subidinha nisso aqui, que eu acho que ficou para baixo meu slide. Pronto. Há, no entanto, crianças que são médios naturalmente, quer de efeitos físicos, quer de escrita, e de visões. Apresenta isso o mesmo inconveniente, ou seja, é a mesma coisa do que a questão anterior, né, da gente desenvolver forçadamente, né, mas se já está acontecendo naturalmente, o que fazer? Né? E vai explicar o seguinte: não, quando numa criança a faculdade se mostra espontânea, é que está na sua natureza e que a sua constituição se presta a isso. O mesmo não acontece quando é provocada e sobrecitada. Nota que a criança que tem visões geralmente não se impressiona com estas, que lhe parecem coisa naturalíssima, a que dá muito pouca atenção e quase sempre esquece. Mais tarde, o fato lhe volta à memória e ela o explica facilmente se conhece o Espiritismo. Ou seja, se a gente já vai colocando a criança, né, numa evangelização infantil e ela já vai lidando com as situações, ela já vai aprendendo o que ela está vendo é uma coisa natural. Né? Então, a gente não tem que se preocupar com a idade, né, que vai surgir isso, que vai surgir a mediunidade, porque não há uma idade precisa. Tá? Tudo vai depender do desenvolvimento físico e ainda do desenvolvimento moral, gente. Porque olha só, tem criança de 12 anos, né, que uma coisa não afeta muito menos a ela do que a pessoas já feitas. Né? Tem criança de 12 que sabe exatamente o que está acontecendo, que está vendo isso, que está vendo aquilo, que não tem medo, já se habituou a lidar com aquilo. E outra coisa, gente, nós já viemos com essa bagagem. Se já despertou uma mediunidade numa criança, é porque ela já está preparada para isso. Ela já veio já com embasamento para que isso seja despertado nela. Então, é de extrema importância que, mesmo que seja uma mediunidade natural, a gente vá conduzindo para que as coisas ela vai compreendendo e vai ajudando ela nessa mediunidade, é como se a gente estivesse polindo mesmo, né? Vai auxiliando. Né? E a evangelização infantil, gente, ela é muito importante nas casas espíritas, né? A grande maioria das casas espíritas já tem a evangelização infantil, depois vai passando por idade, depois vai para a mocidade, né? Então, as crianças já vão tomando contato com essa naturalidade dos dois mundos, né? Quando eu estava preparando esse seminário, me veio à mente
eu lembrei de um fato muito gostoso, né, que nós passou com a gente, que foi a Amandinha. Agora a minha segunda filha, que hoje está com 13 anos. Ela devia ter uns 5 anos, mais ou menos, né? 6 anos, mais ou menos, 6 para 7 anos, né? E como sempre, a gente na casa espírita, levando ela para evangelização infantil. Então, enquanto a gente fazia os trabalhos nas palestras e tal, ela estava lá com as evangelizadoras. Terminamos a palestra e fomos saindo e fomos pegar, né, a nossa filha lá na salinha da evangelização. E ela estava com um bonequinho na mão. Interessante, gente. Ela estava com mais ou menos 7 anos, tá? 6, 7 anos. Ela estava com um bonequinho na mão e eu fui perguntar para ela o que que era, né? E quando eu fui fazer esse estudo, a minha esposa falou assim: eu acho que ela tem esse bonequinho até hoje. Eu fui lá atrás dela, ela já foi no lugar que estava guardado, foi lá, mamãe jogou fora. Mas eu faço um para o senhor. Falei, é mesmo? Faço, eu faço um. Aí ela fez um que ela aprendeu também na evangelização infantil. Então, quando eu estava saindo da evangelização infantil, eu vi esse bonequinho na mão dela. Ela fez para mim. É como se fosse esse aqui. Vamos ver se eu consigo, não é aqui. Estão vendo que bonitinho esse bonequinho? Bem lúdico, né? Ela estava com esse bonequinho na mão. Aí eu perguntei para ela, filho, o que que é isso? Olha, papai, isso aqui é um espírito, a pessoa encarnada. Eu falei, a pessoa encarnada? Ela é a pessoa encarnada. É isso que você aprendeu hoje, pessoa encarnada? É. Não, mas tem mais. Foi, tem mais o quê? Aí o que que ela fez? Ela pegou, aí atirou isso aqui, de dentro. Esse aqui é o perispírito. Esse é o perispírito. Esse aqui é o perispírito, com espírito. E esse aqui é o corpo físico. E os dois estão ligados pelo cordão de prata, que é esse daqui. Olha só, que forma mais lúdica. Ela em meia hora construiu um corpo físico, um espírito com perispírito, aqui ó, que bonitinho, né? Quando eles estão encarnados, ele está aqui, dentro. Está dentro do corpo. Quando ele desencarna, aí fica só esse aqui. E o cordãozinho de prata é cortado. Ó, até cortou aqui, gente, sem querer. E o cordãozinho de prata é cortado, fica só esse. É que a gente fica no plano espiritual. E ela falou assim: ah, o meu vovô tá assim, né? Já tá desse jeito. Eu falei: tá, teu vovô já tá desse jeito. Então, gente, olha só. A minha menina com 6, 7 anos de idade, bisavô, né? O bisavô dela, minha esposa tá me corrigindo aqui. É, com 6, 7 anos, ela já sabia que era perispírito. Para ela é uma coisa muito natural. Então, sabe, as coisas vão acontecendo, por isso a importância da educação. Pode ser quando ela crescer, pode adentrar em outra religião, tudo, mas esse conhecimento, isso ninguém tira dela. Essa é a função do pai como educador. Mediunidade nela não despertou até hoje, né? Mas ela convive com a gente dentro da casa espírita, então vai percebendo tudo que está acontecendo, vai entendendo, participa do nosso evangelho no lar, né? A minha família toda, com meus filhos, né? Na verdade, o nosso não é evangelho no lar, é nosso evangelho no ar, né? Mas daqui a pouco eu explico para vocês. Bom, para Leon Denis, a mediunidade também pode estar por trás de prodígios precoces. Casos de genialidade podem ser manifestados, mesmo de forma inconsciente, pelo estímulo de espíritos. Então, gente, ou seja, da mesma forma que pode estar surgindo a mediunidade de visão, de espírito, de fenomenologia, os gênios vão despertando mais cedo e às vezes com o seu mentor ali do lado já auxiliando, né? Num processo muitas vezes mediúnico, né? Auxiliando. O Chico mesmo, quando estava na escola, ele não era espírita, né? Não tinha conhecimento de espiritismo nenhum, né? Ele fazia as redações dele muitas vezes, escrevia no quadro, né? E ele falava que o espírito tomava a mão dele e escrevia por ele. Depois, no final, assinava outro nome, né? E tem um filme do Chico, né?
que narra exatamente essa passagem, onde o professor desafia ele para ele poder escrever naquela hora um poema. E o Chico vai e escreve, mas não era ele, era o espírito. Então já toda a mediunidade já aflorando, né? E despertando independente da idade. Mediunidade das crianças de peito e das crianças muito novas. Gente, esse aqui é uma coisa muito interessante, sabe? Eu peguei o exemplo, né, no livro que chama Animismo e Espiritismo, de Alexandre Akazakov, eu acho que o nome é esse, Akazakov, né? Onde tem vários registros de mediunidade em crianças e até mesmo em crianças de peito, tá? Então, eu coloquei aqui na íntegra porque realmente é um relato muito interessante. Ele fala o seguinte, olha lá, o primeiro fato desse gênero é citado no livro de Capron, né, Modern Spiritualism, na página 210, e ocorreu em 1850, né, e Capron conta-o assim. Em nosso círculo íntimo, refere o Sr. Leroy Sunderland, nunca qualquer das perguntas apresentadas ficou sem resposta. Essas respostas se obtinham ordinariamente por intermédio de minha filha, a senhora Margarida Cooper, e algumas vezes por intermédio de sua filha, minha neta, que apenas tinha 2 meses. Enquanto eu conversava com enquanto eu conservava a criança nos braços, não havendo ao lado nenhuma outra pessoa, obtínhamos respostas por meio de pancadas que os nossos correspondentes invisíveis diziam produzir-se por intervenção desse pequeno médium. Olha só, que interessante. Aí é uma mediunidade de efeito físico, inclusive. Ela estava doando, né? Pela pancada ela conseguia ter essa manifestação. Ou seja, a mediunidade ela vai surgir, né, a qualquer momento. A qualquer momento. Então, nessa obra Animismo e Espiritismo, ao final aqui, gente, eu vou deixar toda a bibliografia que a FEB, né, orienta, né, para a gente poder fazer esse seminário, para que vocês possam consultar depois. Porque se a gente fosse fazer todo o seminário, esse seminário é para 3, 4 horas. A internet a gente tem que ficar aqui no máximo nessa 1 hora nossa mesmo. Tá? Então eu coloquei só esse caso aqui para a gente poder ter ideia, né, de que realmente acontece e são vários relatos registrados, né, na literatura espírita. Como comecei a dizer, por exemplo, Chico Xavier. É a imagem aqui do Chico menino no filme, né, com a mãe dele. Aqui é uma cena onde o Chico sofreu muito com a madrasta dele, que tomou conta quando a mãe dele faleceu, né? E olha lá, aos 5 anos passou a conversar com o espírito da sua mãe, né? Porque a madrinha agredia por achar que ele mentia, né? E na escola sentia mãos guiarem sua escrita. Ele sofria muito com a sua madrinha, né, que estava cuidando dele. Então ele ia para o fundo da horta e lá a mãe dele, né, aparecia aos olhos dele que a mediunidade do Chico era completa e ele ainda não tinha nenhum conhecimento de espiritismo, gente. Não tinha nenhum conhecimento de espiritismo. E ele conversava com a maior naturalidade com a mãe dele. E a mãe dele dava vários conselhos a ele para ele aguentar, né, para ele seguir, para ele respeitar a madrinha, né? Então, desde muito pequeno, né? Então isso começou dos 4, né? Dos 4 aos 17 anos, ele teve muitas visões, né? E muitos acontecimentos mediúnicos, né, iam, né, pululando durante a sua vida. Aos 9 anos de idade, gente, por ordem de um pároco, né, da cidade onde ele morava, ele teve que participar de uma procissão carregando uma pedra de 15 quilos na cabeça, rezando 1000 Ave Maria devido às histórias que ele contava e que via os espíritos. Então, imagina aquela época, uma criança contando, né, histórias, ele narrava muitas coisas e que via os espíritos, né? Era taxado mesmo realmente como louco, né? Como louco. A madrinha dele falava que ele tinha um demônio no corpo, né? Então, ele sofreu muito com a sua mediunidade. Mas olha só, ele veio preparado. Ele veio preparado para poder enfrentar isso. Mais 2 casos, né, conhecidos, né, o querido Divaldo Pereira Franco, né, com 4 anos enxergou o espírito da avó,
né? Ele descreveu com exatidão, assustando a sua família. No livro, no filme do Divaldo, tem essa passagem, né? Ele está, né, do lado de fora da casa, a mãe dele lavando louça, parece, me foge a memória, e vem uma senhora e fala assim: menino, vai lá e chama tua mãe para mim. Aí ele olha assim, para aquela pessoa que para ele era normal, não tinha nada de desencarnado. Tá bom. Aí foi lá chamar a mãe. Falou: mãe, tem uma senhora aqui chamando. Tá te chamando aqui. Aí vai a mãe: o que foi, menino? Tem ninguém aqui não. Ela tá falando que é tua mãe. É que tá ficando louco, menino? O que é isso? É a tua mãe. Ela tá vestida assim, assado, assim, 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 assim. Descreveu exatamente como a mãe dela tinha sido enterrada. Com a roupa que a mãe dela tinha sido enterrada. Né? E aí a mãe dele já começou já a ficar um pouco, né, já atenta a tudo que estava acontecendo aí. A Ivone Pereira, que também é uma escritora famosa, né, aqui de Lavras, né, pertinho da gente, né, falava com os espíritos aos 4 anos de idade. Olha só. Então, assim, a mediunidade ela vai manifestar, vai aparecer a hora que precisar, de acordo com, digamos aí, a programação de cada um, de acordo com a bagagem e com a tarefa que cada pessoa tem aqui nessa reencarnação. Hermínio C. Miranda, no livro Nossos Filhos são os Espíritos, ele fala o seguinte: não é sempre que tais faculdades em crianças têm o desdobramento previsto nessa ou naquela forma de mediunidade. Então, nem todas as pessoas dotadas de faculdades mediúnicas têm necessariamente tarefas específicas nesse campo. Ou seja, nem sempre estão programadas para o exercício ativo e pleno no intercâmbio regular entre os espíritos e as pessoas encarnadas. Isso, gente, é um alerta, né, que o Remírio Miranda coloca, é o seguinte: mesmo que venha com a faculdade mediúnica, não tem que necessariamente a pessoa, tá, agora tem que ser médium, tem que trabalhar nisso. Não. É uma faculdade que vai servir, né, como ferramenta, que pode perdurar, pode seguir a sua vida, pode ser estacionada, digamos assim, depois despertar lá na frente, ou então não. Então, não precisamos nos preocupar com isso. O que a gente precisa é da melhor forma e conduzindo os nossos filhos como a gente conduz nas outras situações, em tudo. É um processo educativo, sabendo que aquele espírito que está ali, sob a sua guarda, né, sob o seu teto, né, é um espírito milenar. É um espírito que tem muitos defeitos, muitas tendências, muitas qualidades, que cabe aos pais poder auxiliar. Obsessão em crianças. Por que ocorre? Obsessão em crianças. Por que ocorre? Emmanuel, no livro Roteiro, né, psicografado pelo Chico, fala o seguinte: a causa profunda está nas vivências pregressas. Cada individualidade renasce em ligação com os centros de vida invisível, dos quais procede e continuará, de modo geral, a ser instrumento do conjunto que mantém suas concepções e pensamentos habituais. Né? Ou seja, quando a gente entende que nós estamos lidando com espíritos milenares, a única causa, gente, de um processo obsessivo em criança só pode ser de vida pregressa. Só pode ser de vida pregressa. Porque não deu tempo, né, dele errar, não deu tempo nem dele fazer inimizade, nem inimigo, não deu tempo. Só pode estar trazendo, né, veio de outras vidas. Ah, mas por que que isso pode acontecer? Dependendo da situação que o espírito se encontra no plano espiritual, de sofrimento, às vezes nas trevas, aprisionado, sofrendo horrores, né? Como Cristo diz, há choro e ranger de dentes. Então, para ele, para um espírito desse estar na carne como criança, muitas vezes também limitados pelo corpo físico, além da condição infantil, às vezes com alguma deficiência, né? Aos nossos olhos, parece ser uma prova muito dura, né? Mas ao estado daquele espírito que ali está passando por aquela situação, é como se ele estivesse no céu, porque ele saiu de uma situação totalmente, né,
de sofrimento, e agora vem, né, começar o seu resgate, tendo um pouco de alívio, tendo um pouco de alívio. Então, gente, muitas, né, são as perguntas que vão vir à nossa mente quando a gente fala de obsessão na infância, né? E durante muito tempo, né, mesmo no meio espírita, havia a ideia de que a criança não sofria atuação de obsessores, né? De que era cercada de defesas naturais, com a presença do seu anjo guardião, seu espírito protetor, tá? Só que a prática mostra outra realidade. Gente, o que nós estamos falando aqui é que existem casos desse, não que toda criança está num processo obsessivo, não. Existe a proteção? É claro que existe a proteção, né? O seu anjo guardião está ali do lado, o seu protetor está ali do lado. O que o Espiritismo e a FEB, né, nesse estudo nosso sobre obsessão, a gente tem que pontuar é que, por sermos espíritos milenares, as nossas vivências pregressas vão ocasionar, né, alguns processos, vão desencadear, às vezes, alguns processos obsessivos, até mesmo enquanto estamos como crianças, certo? E não significa que o nosso anjo guardião foi embora, não significa que o seu protetor foi embora, não, ele está ali do lado também, né? Só que a colheita, né, o plantio e a colheita, ele se faz simultaneamente. Ele sabe muito bem que se uma criança está sofrendo aquele processo de obsessão, o protetor sabe o motivo. Ah, mas a criança está desprotegida. Não, não está desprotegida, não. Ela está protegida sim, né? Pela encarnação, pelos pais, pela sintonia dos pais, proteção dos pais, pelo plano espiritual superior, pelo seu mentor. Só que é como se a gente quisesse tirar o nosso filho da cadeia depois que ele cometeu um crime. Nós queremos tirar, mas ele cometeu um crime, ele tem que ficar ali dentro. Eu estou fazendo só uma analogia para a gente poder compreender, né, que mesmo vendo aquele espírito, aquela criança num corpo frágil, né, onde não seria possível isso acontecer. Não, infelizmente, né, isso acontece e muitas vezes para o crescimento, né, tanto do obsessor quanto do obsidiado. Tá? Então, não é difícil, né, da gente deduzir que essa causa profunda, né, mais uma vez, a gente tem que sempre frisar, está nas vivências pregressas. Né? E que, momentaneamente, aquele espírito está vivendo num corpo infantil, mas, na verdade, é um espírito milenar, com uma longa história, um vasto cabedal de experiência e, numa sua grande maioria, comprometedoras. Aí, olha o papel importante dos pais em equilibrar essa criança, em equilibrar esse lar, né? Tentando, de alguma forma, aí já virando pai, não só de um espírito, mas de dois, de três, o que tiver ali naquele processo, né? Allan Kardec, na questão 199, ele fala o seguinte no Livro dos Espíritos. Aliás, não é racional considerar-se a infância como estado normal de inocência. Não se vê em crianças dotadas dos piores instintos, numa idade em que ainda nenhuma influência pode ter tido a educação? Alguns não há que parece trazer do berço a astúcia, a felonia, a perfídia, até pendor para o roubo e para o assassínio? Não obstante os bons exemplos que de todos os lados lhe se dão? Donde a precoce perversidade, senão da inferioridade do espírito, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso? As que se revelam viciosas é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Sofrem, então, por efeito dessa falta de progresso, as consequências, não dos atos que praticam na infância, mas de suas existências anteriores. Está vendo como Kardec, né, os espíritos vão dar uma amarrada nisso para a gente não deixar dúvida, né? Que não é aquela criança em si, porque, como ele fala, ele não é dos atos que praticam na infância, mas as suas existências. Não é culpa do pai, da mãe, não é castigo divino, não. É consequência das existências anteriores.
e que muitas vezes é um bálsamo, muitas vezes é um auxílio para que ele possa o quê? Despertar, para que possa, né, desvencilhar daquilo. Então, essas tendências que muitas vezes a gente sempre ouve, né? Fala, nossa, que isso não é atitude da criança. Como que pode uma criança agir dessa forma? Não tem jeito. Eu acredito que muitos de vocês já devem ter visto isso, ou escutado isso, ou até falado isso. Né? Não é possível. Tanto do lado ruim, né, digamos assim, como do lado bom. Né? O que é isso? É a personalidade, é o individualismo, é a bagagem daquele espírito que está se apresentando. Né? São os seus vícios que estão se apresentando. Então, se vem um espírito como o nosso filho, e foi um espírito que foi um assassino em outras vidas, ele ainda tem essa tendência dentro dele. Mas ele veio para poder resgatar, como todos nós, né? Como todos nós temos muito que resgatar, né, nas nossas vidas. Então, nós vamos encontrar mais uma vez no Livro dos Espíritos essas preciosas, né, explicações, elucidações para não deixar dúvida e nem também criar preconceito ou maus olhos em nós, né? Onde às vezes a atitude de uma criança vai ser, ah lá, ó, tá vendo? Esse menino foi assassino outra vida, não é possível. Gente, nós não podemos rotular nada. Nada, nada, nada. Não existe uma vida sequer igual a outra. Não existe um resgate sequer igual a outra. Não existe uma reencarnação sequer igual a outra. Então, o que a gente tenta mostrar e compreender é que quando as coisas forem acontecendo nas nossas vidas, se estiver sob o nosso teto, para a gente olhar com os olhos de ver e os ouvidos de ouvir, tentando auxiliar de alguma forma. Porque se aquele espírito veio para você e está num processo obsessivo, é porque você tem capacidade de auxiliar. É que você tem responsabilidade naquela ligação. Então, cabe a nós auxiliar da melhor forma possível. Né? Nós não nos dispusemos sempre a auxiliar nos processos obsessivos que a gente estudou em todas, né, as aulas passadas? Por que não com crianças? Né? É que quando envolve criança a gente fica um pouco mais mexido, não é isso? Obsessão em crianças, por que ocorre? Continuando. No, 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 no livro Trilhas da Libertação, de Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca o seguinte: conquanto a nova existência terrestre se apresente difícil e dolorosa, ela é, sem qualquer dúvida, bem mais suportável que os sofrimentos que padeciam antes de reencarnar. É o que eu falei agora há pouco. No corpo atenua as torturas que sofriam, torturas que tinham as suas nascentes em sua própria consciência e que o remorso calcinava, ou no ódio e revolta em que se consumia. Né? Não desconhecemos que a obsessão na infância tem um caráter expiatório. Então, gente, o que ele frisa mais uma vez, caráter expiatório. Né? Vem mostrar para a gente, né, que pode ser muito melhor do que aquela fase que estava passando, né, no plano espiritual. Né? Então, a gente tem que considerar que são quase infinitas essas nuances desses processos, né, que vão desde as circunstâncias bem agravantes, né, tendo seus atenuantes, que vão influenciar, né, decisivamente no conjunto dessas experiências que o espírito vai vivenciar na sua próxima reencarnação. Né? Mais uma vez, mesmo quando a gente fala, nossa, no processo obsessivo, pode ser que seja uma ajuda muito grande no despertamento e que aquilo que aquela pessoa está passando, naquele estado infantil ainda, pode estar tendo a oportunidade de resgatar muito aquilo que muitas daquelas coisas que ele passou. Né? Tá, tem uma criança que eu estou achando que está obsidiada. Como que eu devo proceder? Nos centros vai muito atendimento para isso. Né? A Ivone Pereira mesmo, que eu citei ela agora há pouco, quando ela tem uma obra dela, que ela fala vários relatos de crianças que eram levadas até a casa espírita aqui em Lavras, né? E que eles faziam um processo de desobsessão, né? Assim, como se fossem adulto, tá? Então, como proceder, né? Divaldo Franco,
no livro Palavra de Luz, ele fala o seguinte: a criança, portadora de uma problemática de tal natureza, a obsessão, deve receber passes na casa espírita em dia próprio, usar água fluidificada. Deve ser orientados os seus pais para melhor saberem conduzir-se junto à criança e como conduzi-la a fim de amenizar-lhe a dor e libertá-la dessa aflição que procede de vidas passadas. Então, quanto mais os pais compreenderem o que está acontecendo, né, mais eles vão conseguir auxiliar aquele espírito que está sob a tua tutela, né? No livro dos médiuns, né, fala o seguinte, que recomenda, né, com muita ênfase, que não é conveniente levar a criança para assistir reunião de natureza mediúnica. Tá? Não é conveniente, porque ela não tem nenhum preparo, nenhum entendimento e pode mais desequilibrar do que equilibrar. O Divaldo ainda nesse livro, ele continua aqui, fala que o Kardec vai abordar essa questão, né, elucidando que essas crianças, né, não devem participar de experiências práticas, né, ou seja, de mediunidade da doutrina espírita, porque para os espíritos se comunicarem, não se faz necessário a presença do paciente. O que é isso? Se tem um processo obsessivo, aquela criança está passando por esse processo, não tem que levar ela até ao centro, né, para a reunião mediúnica. Não tem a necessidade, como nós já vimos, do obsidiado, da vítima, né, estar presente na reunião mediúnica para que o tratamento seja feito. Tá? Então, temos que sempre, o quê? Tem mais uma série de coisas que a gente pode fazer, né? Passe magnético, água fluidificada, culto do evangelho no lar, participação nas aulas de evangelização, reunião de desobsessão sem a participação da criança. Ou seja, nós temos muito auxílio, tá? Muitos auxílios. Tá? Esses tratamentos espirituais vai abranger, né, esses aspectos, né, extremamente necessários à recuperação da criança e familiares e do plano espiritual. Né? Porque quando a família aceita a orientação espírita, vai tornar-se muito mais fácil alcançar os bons resultados. Tá? Porque vai conseguir ser esclarecida na necessidade de manter um ambiente harmonioso, né, dentro do grupo doméstico, né, onde cada um vai se empenhar para se melhorar os relacionamentos. Né? É de extrema importância o culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, envolvendo todos da família. Gente, quando a gente às vezes tem um processo de obsessão que vai até a casa espírita, pegar orientação no atendimento fraterno, a gente sempre orienta a fazer o culto de Evangelho no lar todo dia, a princípio, tá? Até que consiga se equilibrar e depois vai tendo um espaço nisso. Aí pode passar por uma vez por semana, né? É como se fosse um tratamento de choque, não é isso? Então, os pais devem ensinar aos seus filhos desde cedo o hábito da oração, né? Seja em qualquer religião, não só espírita, qualquer religião. A criança tem que ter o hábito da oração, né? Muitos vão se esquecer, gente, de se preocupar com a educação religiosa, a formação, né, da criança numa religião. Ah, não, quando ele crescer, ele escolhe a religião dele, eu não posso forçar ele a seguir o espiritismo, seguir o catolicismo, não, eu não posso forçar, ele tem que seguir. Não, cabe aos pais ensinar. O exemplo que eu dei agora há pouco, da minha filha. Eu estou levando a minha filha junto comigo, que essa é a verdade que eu acredito, dentro do espiritismo, né? Levo ela para a casa espírita, até hoje ela adora. Até hoje ela fala comigo que vai ser espírita, que é espírita. Meu menino também. Né? Então, até hoje eles não falaram de mudar, não. Mas, por exemplo, o meu papel como pai foi de ensinar, de trazer ele para a religião. Né? Se eu sou da doutrina espírita e essa é a verdade que eu sigo, né? É nela que eu vou. Né? Eu lembrei de um fato que agora é muito interessante. Tem uma senhora aqui em Varginha que eu vi ela uma vez na casa espírita. Eu não posso falar o nome. Eu vi ela na casa espírita.
E depois, ela foi um dia na casa espírita, e depois a pessoa, nossa, essa pessoa é de tal religião, e ela é assim, muito, né, seguidora, ela é de dentro da religião, ajuda, tal, tal, tal. E ela foi lá, tal. Aí depois nós fomos descobrir o que que foi. O filho dela foi até o centro conhecer. E ela, o que que ela foi? Ela foi conhecer também. Ela foi conhecer também. E eu conheci ela de fora, né, do centro e tal. Foi até um dia que eu dei palestra. E ela foi, ela falou, nossa, é você que está aqui dando palestra, tal, tudo. E conheceu, falou assim, ok, pode continuar vindo. Deu como se fosse, deu ok para o filho dela para continuar indo, né? Ou seja, nós temos que conhecer, nós temos que entender. É a nossa obrigação ensinar os nossos filhos, né? É, então, esse tratamento, principalmente, gente, através do passe, né, magnético, né, tem que ter uma sequência, né, dos familiares nas reuniões doutrinárias, né, e aos poucos vai assumindo, né, os princípios, né, da religiosidade, na doutrina espírita, os princípios do espiritismo, né, e, se possível, encaminhar a criança para evangelização infantil. Porque dentro da casa espírita, da mesma forma que nós adultos estamos sendo cuidados, as nossas crianças também. Né? Eu vou, daqui a um tempo, na hora que der mais um intervalo aqui nos assuntos, eu vou trazer um trabalho que chama Os Bastidores de uma Reunião Espírita, né? que é um trabalho muito bacana do Projeto Imagem, que mostra como que como funciona quando a gente está lá dentro. Como que está o plano o espiritual, como que trabalha o plano espiritual quando nós estamos lá dentro, quando está acontecendo a reunião pública, quando as nossas crianças estão lá na evangelização, quando está acontecendo a reunião mediúnica, quando está tendo passe. Né? Eu vou trazer esse trabalho para a gente poder demonstrar como que é a reunião, né, pública dentro da casa espírita, com as suas atividades, do lado espiritual. Aí vai dar para a gente perceber bem quão importante a gente estar nesse ambiente e colocar os espíritos lá dentro, né? Seja adulto, ou criança, ou mais velho, né? Sem idade alguma, porque todo aquele que tiver na sua sintonia, estiver junto, vai estar aprendendo. Agora, vocês acham que um obsessor que está lá na nossa casa, né, querendo fazer o mal, se vingar daquela criança, se vingar daquele espírito que está no corpo infantil, percebendo tudo, o amor que tem naquela casa, percebendo a sintonia, o amparo que está sendo, né, cuidado, né, e direcionado também ao mesmo tempo a ele, se não tem uma grande possibilidade desse processo terminar. Existe uma grande possibilidade. Então, nada ocorre por acaso. Tudo tem a sua razão. Se isso acontece, é porque tem alguma serventia. Né? Nós não podemos acreditar no acaso, né? Ou até mesmo no castigo. Não. Tudo é plantio e colheita. Tudo é consequência, causa e consequência. Cabe a todos nós. Mais uma vez, ter os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, compreender aquilo que está acontecendo nas nossas vidas. Né? E fazer isso aqui. Ó. Eu trago para encerrar, né, a noite de hoje, essa mensagem do Chico. Porque a vida é feita de momentos. Momentos pelos quais temos que passar, sendo bons ou não, para o nosso aprendizado. Nada é por acaso. Precisamos fazer a nossa parte, desempenhar o nosso papel no palco da vida. Lembrando de que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. O que mais me marcou nisso aí, gente, é o finalzinho. A vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Independente se estamos num processo obsessivo, independente se estamos no céu das nossas vidas, independente se a gente está com muitos bens materiais ou não, o importante é que a vida que nós temos é aquilo que nós construímos ao longo das nossas existências. Nós estamos hoje no lugar que merecemos, no lugar que precisamos, com as pessoas que precisam de nós e que nós precisamos. Então nós temos que aproveitar o máximo possível. Se um processo obsessivo alcançou a minha família, não temos que nos desesperar. Temos é que tentar nos ajudar. Não temos que condenar aquele obsessor, porque aquele obsessor pode ter sido a nossa vítima no passado, pode ter sido nós
Podemos ter sido nós o obsessor daquele que está nesse papel hoje, né? Porque a vida é uma roda. Então, quando a gente começa a ter essa visão da vida como um todo, a gente começa a ter um pouco mais de aceitação, entendimento para a gente tomar as nossas decisões. Não vai significar que o processo obsessivo vai sumir, que as dificuldades vão sumir, não. O que vai significar que você vai ter uma cabeça um pouco mais aberta para poder compreender, né? E tomar as decisões da melhor forma possível, sem preconceito, sem andar às escuras, né? Entendendo, mais uma vez, que a vida é perfeita naquilo que tem que ser. Ok, gente? Espero. Vou deixar aqui, ó, essa aí, ó, é a referência bibliográfica que eu utilizei, que é sugerida pela FEB, para a gente poder falar desse assunto que é tão questionado e muitas vezes pouco falado, né? Então, assim, é uma bibliografia muito extensa, né? Eu tive que estudar bastante para poder falar para vocês, né, desse assunto. Fiquei um tempo até receoso em falar, né? Mas conversando com meu amigo Henrique Porchat, né, que foi o meu professor lá no Francisco de Assis, quando eu comecei a ministrar as palestras, o que ele me deu a tranquilidade foi: Robin, fica na literatura da FEB, do Espiritismo, porque ela dá muito norte para a gente. Não se preocupe, né? Então, quando ele me deu essa tranquilidade, eu falei, então tá bom, não vou me preocupar, né? Então, o embasamento, esse aí vai ficar gravado, né, no final, só vocês olharem aí que tem muita coisa boa, né, interessante para aqueles que se interessarem por esse assunto. Fala amplamente, né, praticamente de todo o processo, né, obsessivo, né? Aí tem Ivane Pereira do Amaral, a Suelida Calda Schubert, né, Martins Peralva, Emílio Miranda, o Chico, o Divaldo Bezerra de Menezes, Allan Kardec, é óbvio, no Livro dos Espíritos e dos Médiuns. Então, a bibliografia é extensa. Ok, gente? Espero nesse breve, né, nessa breve hora que passou muito rápido, pelo menos para mim, né, que falei demais, ter esclarecido um pouco, né, e tentando tirar um pouco desse fantasma que tem sobre, né, a obsessão em crianças, mediunidade e obsessão em crianças. Na verdade, é mais um processo, é mais uma das formas que a espiritualidade, que Deus, né, permite que aconteça, mas sempre para o nosso progresso espiritual e sempre com o apoio dos amigos. Para encerrar, então, vamos fazer o nosso passe virtual, nosso passe à distância, para que a gente possa assistir aqueles espíritos hoje que estão num processo obsessivo, que tanto o obsessor quanto o obsidiado se sintam abraçados, se sintam acolhidos, né, dentro das suas dificuldades, dentro das suas, né, limitações, né, da sua cegueira, muitas vezes pelo ódio. Então, que eles possam sentir um pouco mais acolhidos. Elevemos nossos pensamentos, rogando a Jesus que por alguns instantes, Pai, o seu amor, a sua misericórdia esteja presente em todos os corações que atravessam nesse momento num processo de vingança, num processo de justiça com as próprias mãos. Que a clareza, que o entendimento, o reconhecimento e a aceitação se façam presentes no coração desses nossos amigos, estando eles encarnados ou desencarnados, estando eles no plano físico visível ou no plano invisível da vida. Que a sua misericórdia alcance-os, às vezes pegando até pelo cansaço da luta na tentativa de vingança, entendendo, mostrando a esses companheiros, a esses nossos irmãos, que existe outro caminho, que existe o perdão, que existe a reconstrução e que todos estão amparados pelo seu amor.
Somos todos ovelhas perdidas que um dia ficamos mais distantes do seu rebanho, mas que temos toda a oportunidade de retornar junto de Ti. Só temos a Te agradecer, Pai, e que seu amor, a sua misericórdia, continue nos amparando. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja, meu Pai. Queridos amigos, muitíssimo obrigado mais uma vez. E na próxima semana a gente começa então o módulo 4 com a vida no plano espiritual. Que Jesus nos abençoe. Uma boa noite a todos.